Eu gostaria que você, se você trouxe Bíblia, quem trouxe Bíblia, possa abrir sua Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Bom, livro de Hebreus. Lá na igreja eu prego em média 25, 30 minutos. Aqui eu não, talvez como é a primeira vez, uns 5 minutinhos a mais nesse sentido. Livro de Hebreus, tá bom? O livro de Hebreus, você vai me ouvir dizer isso, um dos livros é considerada talvez meia carta, mas é uma dos últimos textos escritos que eu considero paulinos. Você não vai encontrar que Paulo escreveu o livro de Hebreus. Mas eu tenho duas opiniões, ou ele ditou ou ele escreveu. Ele não escreveu porque ele tinha costume, escrevi do meu próprio punho. Isso era característica de Paulo quando ele escrevia um livro e ele dizia que escreveu do próprio punho. Mas segundo, ele tinha o costume de ditar os livros, ditar alguns livros. Então alguns livros foram ditados por Paulo e outras pessoas escreveram. Então você tem evidências no livro de Hebreus, bastante pelo conhecimento de Hebreus. Eu costumo, desde que eu li a Bíblia várias vezes, eu costumo dizer que Hebreus foi escrito por Paulo, e até que alguém me prove o contrário, para mim é Paulo, e Paulo é Hebreus é Paulo, eu não vou entrar muito nesse debate. Tá bom. O livro de Hebreus foi escrito para sacerdotes. Sacerdotes. O leitor primeiro era sacerdote, ou levita, ou pessoas que trabalhavam no templo, ou pessoas ligadas ao levirato. Então, por exemplo, nós sabemos que Israel, Deus separou a tribo de Levi. Levi era 10% da população. Então, Israel você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 levita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 levita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 levita. Então, numa igreja que tivesse mais ou menos, num ajuntamento de 200 pessoas, tinha mais ou menos 20 levitas. Acredita-se que naquela época tinham pessoas, o levita ele começava a trabalhar com 20 anos de idade e se aposentava com 30 anos. Trabalhava 10 anos só. Mas a média de idade naquela época era 32 anos. Então morria com 32 teoricamente. Eu às vezes brinco lá na igreja dizendo que média é a ciência mediante a qual uma pessoa come 2 frangos e o outro não come nada, mas no final, na média, cada um comeu 1, mas não importa, isso é média. Mas o levita tinha. Então Israel tinha um número muito grande de levitas, acumulado de levitas. Nós sabemos que no ano 70 houve uma grande revolta em Israel. E nessa grande revolta aconteceu algo. O que aconteceu na grande revolta foi que o templo foi destruído. Israel teve 3 templos. Na verdade, 2 mais 1 é considerado o terceiro. O primeiro templo foi o templo de Salomão. O segundo templo foi o templo de Zorobabel, construído depois da destruição de Nabucodonosor. E o terceiro templo foi o templo de Herodes, reformado por Herodes. O judeu, até hoje, desde o ano 70, ele não oferece mais culto. O judaísmo está sem culto desde o ano 70. Desde o ano 70, o judaísmo está sem culto. O judeu, ele tem sinagoga, lugar de aprendizado. Mas lugar de culto, o livro de Deuteronômio dizia que só podia ter um em toda a terra, que é lá onde está a mesquita. Eu não vou entrar nesse detalhe. Por isso, eu acho que um dia eles vão derrubar aquele trem que tem que voltar ao culto. Esse período que o sacrifício cessou, Paulo explica que esse é o tempo dos gentios. É o tempo dos gentios. Enquanto o judeu não tem culto, nós estamos vivendo a pregação do evangelho por todo o mundo. O evangelho está sendo pregado. E os judeus estão sem culto. Mas naquele período, no ano 70, nós sabemos que veio Tito e destruiu o templo que Herodes havia construído. Quando a gente pensa de templo, não pense num templo do tamanho da quarta igreja, ou do tamanho do Mackenzie, mas o templo de Herodes não era só o templo, era um complexo religioso, onde tinha uma série de outros eventos. O templo era bem menor, talvez um pouco maior do que essa igreja, mas o complexo abrigava hospedagens, abrigava levitas, famílias, sacerdotes, etc, etc. Calcula-se, a grosso modo, que naquele período, cerca de 100 mil pessoas trabalhavam de forma direta ou indireta com o templo.
Veio Tito e destruiu o templo. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? As pessoas ficaram desempregadas, acabou. Não tinha mais emprego para levita. Não tinha mais salário para filho de levita. Não tinha mais salário para pessoas aposentadas. Quando eu vejo alguém brincando com o Congresso, dizendo tem que queimar isso, tem que destruir isso, eu fico às vezes revoltado. Eu digo, as pessoas não sabem o mal que estão pedindo. Elas não sabem o que elas estão dizendo. Não têm noção do que estão falando. Porque na verdade as pessoas vão deixando se inflamar pela maldade, pela maledicência, pelos problemas, pelas dificuldades, e se esquecem que existem milhares de pessoas. Isso aconteceu uma vez na história. O local principal, que era o local onde as pessoas se reuniam, o templo, foi extinto, foi acabado. Livro de Hebreus. Alguém escreveu para essas pessoas. Alguém escreveu para essas pessoas para dizer que aquele velho culto havia acabado. Alguém escreveu para aquelas pessoas para dizer que a velha aliança estava terminada. Alguém escreveu para aquelas pessoas para dizer que o sacerdócio, segundo a lei de Moisés, tinha se acabado, não existia mais. E que agora era preciso que elas tivessem em mente, ou tivessem nas suas vidas, um novo sacerdócio. Uma nova maneira de adorar, uma nova maneira de adoração, um novo modelo. E esse novo modelo de adoração é a marca do livro de Levítico, do livro de Hebreus, que é a superioridade de Jesus sobre Moisés, sobre a lei, sobre os profetas, sobre os pais. Jesus é superior a todos eles naquele contexto da explicação da palavra de Deus do livro de Hebreus. Tá bom. Hoje nós temos um ajuntamento que não é o ajuntamento eclesiástico antigo. O nosso ajuntamento que nós chamamos de igreja. E a Bíblia diz que templo hoje já não é o local onde nós nos reunimos. Também é, mas teologicamente já não é, porque o templo é o lugar onde o Espírito Santo habita, que é cada pessoa. Nós temos o local de reunião, nós temos templo que nós mantivemos da cultura católica principalmente, e aí nós fizemos. Eu escolhi essa imagem. Alguém consegue imaginar mais ou menos que igreja é essa? Não? Tem uma noção? Alguém tem alguma noção? Não? Eu deixo você pensar que é só para você refletir. Não é a Catedral Presbiteriana, não é. Mas não é uma igreja católica, por quê? Não tem imagens. É uma igreja ortodoxa. Se você procurar das 10 igrejas mais bonitas do mundo no Google, você vai encontrar que dos locais religiosos mais bonitos do mundo, 8 são ortodoxos. Está ligado à igreja ortodoxa. Primeiro, porque eles trabalham com pessoas que possuem grandes fortunas. Segundo, porque eles têm uma teologia. A teologia da igreja católica, da igreja ortodoxa, é que você se encontra com Deus quando você entra no templo. E o templo tem que ser um dos lugares mais bonitos do mundo. Ele tem que refletir o céu, a celestialidade, o encontro do homem com a eternidade. Então, ainda hoje, onde os países ortodoxos, e isso hoje está acontecendo na Rússia, onde tem milhões e milhões e milhões, onde quase 85% da população se declara ortodoxa, foram restaurados. Putin mandou restaurar todos os templos. Então você teve uma restauração que o comunismo destruiu, nós tivemos uma restauração completa da igreja ortodoxa, e você tem uma série de templos hoje na igreja ortodoxa, geralmente com uma cúpula no meio que aponta para o céu, para que você tenha uma visão do que é celestial. Se fosse uma igreja católica, você teria uma série de santos, porque na igreja católica existe uma credulidade de que o homem possui intermediários. E ele pode se valer daqueles intermédios, daqueles que estão ali, que são santos ou são intermediários, dos quais você tem a possibilidade de ler. Se você for numa igreja ortodoxa, ela vai refletir a glória do céu através da construção.
E ali, através dos gestos, através da liturgia, que não tem santos, não tem intermediários, ela aponta para a glória celeste, esperando que cada adorador ali tenha um encontro com Deus através da beleza do lugar. Você faz a diferença numa igreja reformada, quando você entra numa igreja reformada e você vê que os reformadores enfatizaram que a ênfase essencial da reforma é a exposição bíblica da palavra de Deus, onde a palavra de Deus é lida e explicada pacientemente, a fim de que as pessoas entendam a palavra de Deus e através da palavra de Deus as pessoas se encontrem com Cristo, com Deus e tenham as suas vidas mudadas e transformadas. Você vai entender uma igreja carismática, que começa com o movimento de Topeka, 1901, quando você entrar numa igreja, e você vai perceber que há ali um líder que é o carisma, que é a figura, que é a estrela, que é alguém que aparece. Essa é a grande característica das igrejas chamadas cristãs. Eu fui criado num ambiente de muito ódio ao catolicismo. Mas se um dia você for num país muçulmano e você não encontrar lá uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, você vai ficar feliz ao encontrar uma igreja católica e poder entrar lá e orar. Parte da sua raiva, da sua ira, da sua visão de que o catolicismo é muita coisa, você vai entender por que eles são chamados cristãos em muitos lugares do mundo. Livro de Hebreus. Igreja. As pessoas estão vivendo uma era de igrejas diferentes. Eu sabia que ia chegar a época da igreja virtual. Tem pessoas que participam de igreja, já liguei para membro de igreja, não, pastor, eu estou bem, eu estou assistindo o culto na televisão, assisto o culto na televisão, mando meu dízimo online, faço minha contribuição. Existe uma igreja virtual hoje, que as pessoas estão paradas em suas casas e que nós muitas vezes não conseguimos entender que está acontecendo e que já é uma realidade em vários lugares. Pessoas já são membros de igrejas virtuais, já participam, já têm membresia, onde ela não precisa apresentar o seu nome, onde ela não precisa ter uma identidade, onde ela não apresenta ter um CPF. Isso acontece e já está acontecendo em inúmeros lugares. Mas enfim, por que essa visão? Porque quando nós chegamos ao livro de Hebreus, o templo estava destruído. E o autor do livro de Hebreus escreve para aquele grupo que estava desigrejado, escreve para aquele grupo que não tinha igreja, para aquele grupo que não tinha comunidade, para que eles voltassem a se reunir, voltassem a se encontrar, voltassem a ter comunhão, a viver em comunhão. É claro que quando você volta a ter comunhão, você passa a ter uma série de dificuldades. Agora, no meio disso tudo, você vai fazer uma pergunta que é muito importante e definitiva. Na igreja eu fiz a sequência para as pessoas entenderem. Por que a Santa Ceia? A Santa Ceia é um memorial para que a pessoa que participa da igreja de Cristo participe. Para a pessoa que participa da igreja do Senhor Jesus, participe. Eu acho que nós podemos até chegar nesse grau de sofisticação tecnológica, mas eu acho que vai ser difícil um pastor sair da televisão e ministrar a ceia para um membro que está lá no sofá. Isso nós não vamos conseguir. Talvez até a volta de Jesus não haja essa referência. Então, as pessoas não conseguem ter essa Santa Ceia virtual, não existe. Pelo menos é o que se propõe a palavra de Deus. Então, o homem, ele tem que buscar essa comunhão. Jesus pede essa comunhão. Principalmente para que as pessoas fiquem juntas, para que principalmente as pessoas se aqueçam, as pessoas fiquem livres. Porque quando você lê na palavra de Deus, uma das coisas que a palavra de Deus mais fala, que depois da conversão, o próximo passo do crente é esfriar, esmorecer. Se você ler o capítulo 12, o autor vai dizer isso: cuidado, ajudem aqueles que estão tropeçando, aqueles que estão fracos. E o tempo vai passando, a pessoa, parece que a vida cristã, eclesiástica, acontece ao contrário. Você nasce um Hércules e morre um menino, chorando, reclamando, murmurando e pedindo comida. É o que às vezes acontece. Porque um dos grandes desafios da vida cristã é você ficar firme. Firme ao morrer, firme ao envelhecer.
Firme ao depois de ter 20, 30, 40, 50 anos de igreja. Firme depois de inúmeras decepções. Firme depois de inúmeros problemas. Firme depois de inúmeros escândalos. Firme depois de muitas coisas que podem marcar uma caminhada eclesiástica de uma família, de uma pessoa, consequentemente. É o grande desafio. É o grande desafio. No seminário, o reverendo Valmir Soares, que foi um dos bons professores do seminário, costumava dizer que você sabe se o seminarista é crente, se ele sair do seminário crente. O reverendo Valmir dizia, se você, filho, sair daqui crente, pode ter certeza que você é crente. Porque não existe lugar mais fácil para se desviar as pessoas do que do seminário. E hoje eu entendo isso. Hoje nós tivemos um encontro, reunimos alguns colegas do seminário 30 anos depois. Fizemos um encontro para conversar. Porque o ambiente é o ambiente onde as pessoas lidam todos os dias com o sagrado. E isso acontece com quem vive dentro de igreja. Daqui a pouco o nego conta piada com Deus, piada com a mãe de Deus, com o tio de Deus, com o parente de Deus, com o filho de Deus. Conta piada com as pessoas da igreja. As pessoas vão perdendo a reverência, vão perdendo a piedade, vão perdendo o respeito, vão perdendo a sensibilidade para com as coisas. Isso, consequentemente, vai matando a fé. Vai ficando crente velho, velho crente, crente chato, chato crente, vai misturando essas coisas. Mas, de repente, aquele primeiro amor, aquele amor inicial da vida, da alegria, da participação, da vida, já não existe mais. Porque ele voltou meio caminho andado para a velha vida, para o velho homem. Hebreus, igreja. Estamos terminando a carta de Hebreus e o autor tem uma preocupação. Na Bíblia, basicamente, só existem dois tipos de eclesia, ou igreja. Primeiro, ela é chamada de igreja invisível. A igreja que a gente não vê e da qual você tem que fazer parte. A teologia chama de igreja invisível, triunfante, vencedora. A igreja que não tem rol de membros, a igreja que não é denominação. A igreja que não é marcada pela presença física, que na teologia se chama de igreja triunfante. Mas, enfim, temos que ter até nós. A igreja que na teologia resolvemos chamar de militante, que vive aqui. Não tem jeito. Eu me lembro que um dia eu conheci alguém, eu gostaria muito que a igreja fosse como no tempo do Pentecostes. Veja como aquela igreja era maravilhosa. Como era bom aqueles dias. Eu digo, era muito bom. Primeiro, não tinha CNPJ. Só em não ter CNPJ já era uma coisa muito fantástica naqueles dias. Segundo, ela tinha que ser clandestina, não podia ter lugar para adorar, tinha que viver debaixo de perseguição, etc. São sonhos que não existem mais. Realidade é que você faz parte de uma igreja triunfante, da igreja de Cristo, ou não faz. Isso, como dizia os velhos antigos, eu brinco lá na igreja, eu faço parte do departamento de divulgação. O departamento de cadastro não é meu. Então eu não sei quem está cadastrado e quem não está cadastrado lá em cima. Mas lá em cima está cadastrado todo aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. Não é aquele que faz parte da vida eclesiástica, mas aquele que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, faz parte da igreja de Cristo. No último dia, seu nome estará escrito no livro da vida e será chamado para receber as recompensas eternas, as quais Deus preparou para ele. Ponto. Mas agora nós temos um outro problema. É a igreja gente no olho que você vê. É a igreja de gente que está do seu lado. Onde você tem decepções, frustrações, ideias, convívios, onde você tem gente das mais diferentes pessoas. Eu quero ler com você o texto que está no PowerPoint. Vamos ficar de pé? Agora você já pode ler tranquilo. O texto nós vamos ler até o final, a gente vai ler o texto com calma, tá bom? Vai dar para ler. Esse é um texto do Catecismo de Westminster, que fala sobre o primeiro pacto. Se você puder ler juntos, vamos ler juntos. O antigo pacto era símbolo transitório. Jesus Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal qual está assentado nos céus, à destra do trono de Deus, majestade. O catecismo vai lhe ensinar, para quem fez, que este pacto é melhor. Ponto. Vamos adiante. Agora, o que é o batismo? Para quem se batizou, para quem nunca se batizou. Leiamos. O batismo é o sacramento no qual
o aspergir com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa e sela a nossa união com Cristo, a participação nas bênçãos do pacto da graça e a promessa de que nós pertencemos ao Senhor Jesus. O batismo sela isso. Lá na igreja eu não usei o batismo presbiteriano. Aqui vocês sabem que eu puxei o texto para o lado presbiteriano. Eu usei o batismo ortodoxo. Porque o batismo ortodoxo é o batismo que o padre Marcelo Rossi usa. Eles jogam água, que é assim que, segundo a tradição, foram batizados os 5.000 de Jerusalém. Ele não é batista nem presbiteriano, ele é o batismo por efusão. A igreja ortodoxa ainda hoje faz isso. Então ainda hoje se pratica. Mas tem gente que se batiza aqui no Jordão, com água limpa, água parada, na piscina, com pouca água, com muita água. Tem vezes que eu sinto até vontade de batizar de novo. Fui batizado com 4 anos. E aí não me batizei mais, então de vez em quando eu tenho vontade de me batizar. Porque minha mãe foi quem me batizou. E tem gente que acha que ele tem que se batizar, mas minha mãe me batizou e eu professei minha fé quando eu tinha 11 anos de idade. E não tenho dúvida quanto a isso, porque a Bíblia diz que há um só batismo, uma só fé e um só Senhor e um só caminho entre Deus e os homens. Tá bom. Então, para quem se batizou, está batizado. Para quem não se batizou, se batize. É uma imposição. São os 2 elementos os quais a palavra de Deus trabalha. Aí o segundo, vamos ao texto bíblico. Vamos começar. Vamos ler todos juntos. Dá para ler? Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até o animal tocar o monte, será apedrejado. É tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou de todo modo assombrado e tremendo. Vai ganhar um livro quem disser onde é que está esse texto. Onde? 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 Ah, tá bom, mas não é onde está esse texto em Hebreus, é onde está esse texto no Velho Testamento, aí fica fácil, eu botei o texto lá, aí, né, desse jeito até eu sei. Eu quero saber onde é que está esse texto do Velho Testamento. Tem que estudar mais a Bíblia, pode sentar. Então o que acontece? Esse é o texto que está no Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 19. É o preâmbulo da entrega da lei. Quando Deus decidiu entregar a lei ao povo, ele mandou reunir a assembleia, que é a palavra moderna usada para igreja. Para a igreja. Reúne a igreja. Aí Deus mandou fazer um risco no Monte Sinai. Daqui para frente não passa ninguém, senão vai ser. Deus não fez uma eleição para diácono e não disse que o menino ia ser desculpado, ele só fez o risco, e quem passou foi. Eu penso que no dia morreram algumas pessoas, talvez a gente não tenha, mas existe uma referência de que animais morreram. Aí lá vai o bezerrinho, o cara deixou o bezerrinho, cruzou a linha, o que foi que aconteceu? Fogo, queimou. Aí a mãe já pensou no menino, meu filho, por favor, pelo amor de Deus, não passa daquela linha, porque se tu passar daquela linha, tu não vai ter a segunda chance. O povo entrou em pavor. Chamaram Moisés e falaram: nós não queremos ficar aqui participando desse pacto do monte palpável, onde você pode pegar. Vai lá e tu representa tu que é pastor, tu que ganha para isso, se vira, resolve esse problema, porque nós vamos para casa e nós não queremos participar desse pacto. A palavra de Deus nos diz, exorta com sabedoria, que todos aqueles que participaram do primeiro pacto morreram, exceto Josué e Caleb. Porque o primeiro pacto era olho por olho, dente por dente. Pecou? A alma que pecar, esta morrerá. Ainda hoje seria assim, se hoje a gente fosse fazer um pacto, pessoal, Deus está querendo fazer um pacto aqui com a gente, especial, tem algumas condições, mas uma das condições é, a alma que pecar, essa morrerá. Pode preparar a porta ali, que eu ia começar um pela direita, outro pela esquerda,
Mas nós fazemos parte de um pacto superior. É por isso que o batismo é o sinal do pacto da graça. Que só pode ser doado, não pode ser comprado. Que não é para aquele que nasceu segundo a carne judaica, mas é para aquele que nasceu segundo o Espírito. Que não é para aquele que nasceu segundo a vontade do homem, mas é para aquele que nasceu segundo a vontade de Deus. E aí o autor aos Hebreus termina o texto. Agora vamos ler a segunda parte? Pois passa a segunda parte, pastor, por favor. Vamos lá. Mas, agora vamos ficar de pé, e só para ler, porque quando fica de pé fica melhor. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém, e aos muitos, e à universal, e à igreja, que estão, e a Deus, e aos espíritos, aperfeiçoou, e a Jesus, de uma nova, e ao sangue, que fala melhor do que o sangue de Abel. Podem sentar. É por isso que o culto é maravilhoso. O culto não é esse momento litúrgico que você vem para a igreja, um canta, o outro fala, tira oferta. O culto não é isso. O culto é o momento no qual você participa do grande momento litúrgico que acontece permanentemente nos céus. Enquanto nós estamos aqui, os céus estão em culto. Deve ter muitas outras coisas para fazer no céu. Deve ter inúmeras outras coisas que se fazem no céu. Mas uma das coisas que se faz no céu permanentemente é que no céu existe uma assembleia, uma igreja, que se reúne só daqueles que estão inscritos no céu. E lá você se junta aos profetas, aos anjos. É por isso que o culto ele é físico, mas ele é místico. É por isso que no culto você tem experiências as mais diversas. É por isso que no culto, às vezes, você prega para um e a palavra é distribuída de tal maneira que pessoas têm as experiências as mais diversas, as mais complexas. É por isso que, às vezes, um é curado, o outro é sarado, o outro é edificado, um cresce, um se arrepende, um chora, um muda. Isso é que é culto. Então, vir para o culto é entrar nesse momento de Deus, é entrar nesse momento celeste, é entrar nesse momento no qual você faz parte desse momento e você passa a ter comunhão com Deus, com a igreja do Senhor de todos os tempos. É por isso que isso é culto. Isso é culto. Às vezes com palavras, sem palavras. Essa é a visão de culto. É por isso que o culto é maravilhoso. É por isso que o culto é importante. É por isso que o culto é alegre. É por isso que o culto é renovador. É por isso que o culto transforma. É importante para a sua vida, edifica a sua alma, traz bênção, traz paz. É por isso que o culto é importante. É por isso que o culto, esse culto, ainda que você esteja lá conectado na televisão, você seja um membro virtual de alguma igreja, você tem que participar às vezes da ceia, a celebração da ceia. Desde que nós começamos a igreja, ela sempre acontece no primeiro domingo, e o primeiro domingo agora vai ter eleição. E eu mandei o convite da ceia para as pessoas, e alguém disse, mas domingo é eleição. E eu falei, as coisas importantes primeiro, depois as coisas que não são importantes. Santa Ceia. É o dia da celebração, o dia que nós celebramos. É o dia que nós caminhamos. É o dia que nós nos ajuntamos. E com o tempo a igreja vai pegando a cultura. Eu brinco lá na igreja que Santa Ceia é o dia que eu uso terno novo, gravata. Eu só uso roupa nova na Santa Ceia. Pode ter encontro com quem tiver, presidente A, B, C, D. Só uso coisas novas, meia nova, cueca nova, quando tem Santa Ceia. Porque naquele dia é o dia que eu celebro o meu momento com Deus. É o meu momento de participação, é o meu momento de adoração. É o meu momento que eu oro, que eu peço a bênção de Deus, a vida, a vitalidade, a alegria. Ali a Bíblia diz que tem vida e tem morte naquela mesa. Tem gente que está doente, tem gente que está fraco, caindo às pernas. E tem uns que já morreram, porque não entenderam o que aconteceu na Santa Ceia. Não é assim que Paulo diz? Mas ali para mim tem vida, vida abundante. Graça, maravilhosa graça. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento eclesiástico, generalizado de dificuldades. Em todo lugar do mundo aconteceu isso. Depois da onda cristã, vem a onda pós-cristã.
que é o que já está começando a acontecer no Brasil. Nós tivemos a onda católica, depois a onda evangélica, a onda pentecostal, agora tem uma onda pós-pentecostal. E na onda pós-evangélica, as pessoas são mais incrédulas do que aquelas da onda do tempo pré-evangélico. As pessoas são mais difíceis. As pessoas são mais resistentes. As pessoas apresentam mais dificuldades em quererem um compromisso com a igreja. Os argumentos são outros, eles já conhecem. Meu pai foi estudioso da Bíblia, conhecedor da Bíblia. E durante muito tempo foi um combatente ao evangelho, combatente à existência da igreja, combatente à existência das pessoas. Mas minha mãe conseguiu com simplicidade, com o joelho no chão, firmar todos os filhos e netos na igreja. Firmar a família na igreja, por causa do compromisso. Eu me lembro que ela conta uma experiência, quando eu era criança, ela estava me levando para a igreja. E ela disse que alguém estava dizendo, mas senhora, a senhora está levando esse menino para onde? Para a igreja. E o moço, muito inteligente, disse, olhou para minha mãe e falou assim, pô, que mulher tola. Esse menino não entende nada. Como é que a senhora fica levando esse menino para a igreja? Ela disse, moço, se ele entende ou não entende, eu não sei. Eu só sei que eu estou fazendo a minha parte, cumprindo o meu compromisso com Deus. Ponto. A igreja, a eclesia, a importância da igreja, importância para a família. Costumo dizer que a igreja é a única instituição do mundo onde você nasce, as pessoas vão lá orar com você. Você fica menininho, o pessoal está olhando ali por você, dá balinha, tem diácono, né? Dá balinha, cuida, dá cascudo. Antigamente dava cascudo, hoje não pode. Hoje, antigamente ajeitava, puxava a orelha, botava para dentro da igreja, aquela coisa toda, essas coisas boas da vida. Então o que acontece? Antigamente, o adolescente, o menino cuidava disso, pegava. Minha mãe tinha uma lei simples para os diáconos: se for meu filho, por favor, pegue pela orelha e bote na igreja e deixe bem quietinho. Porque quando chegar em casa eu resolvo a segunda parte. Por isso que nós éramos bem educados. Eu nunca me esqueço, um dia eu fiz uma bagunça na igreja, cheguei em casa, minha mãe, eu vou te ensinar como você nunca mais vai fazer bagunça na igreja. Nunca mais. Plá, 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 plá. Ai, mãe, não faça bagunça na igreja. Plá, 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 plá. Minha mãe tinha um plá, 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 uma linguagem que era muito inteligente. Ela falava virtualmente, as coisas aconteciam fisicamente. Então o que acontece? Quando você tinha esse detalhe, você sabia disso, então você tinha comportamentos, educação, padrões. Era igreja, mas ainda hoje, com todo o problema. Né? Eu fui uma vez estava com um menininho de igreja, e eu estou lá e o menininho chutando a canela de todo mundo. Puf, pá, pá, pá. Não sei se aqui tem igreja, vocês não devem ter esse tipo de problema. Mas tinha os menininhos lá chutando a canela de todo mundo. Aí eu olhei para ele e falei assim, tu é pequeno, mas tu chutar minha canela, eu vou te dar umas porradas, tu vai ver como dói. Aí ele parou, foi chutar do outro, chutou do lado. A igreja é o lugar que cuida da criança, do jovem, do adolescente. Você morre e o povo ainda vai lá chorar. Cara tão bom, não era, mas a igreja chora em homenagem à sua existência. Tem lá que fazer todo aquele sermão, o cara ajudou tanta gente boa, então esquece os pecados, esquece tudo. Aí cuida da viúva, cuida do viúvo, cuida dos filhos. Igreja é um lugar maravilhoso. Tem suas hipocrisias, muitas delas. Seus problemas. Muitos problemas. Meu pai dizia, eu não sei como é que vocês aguentam ir para a igreja. Meu pai conhecia, incrédulo, terrível. Conheço todo mundo lá. Aquela turma aí, blá, 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 sabia? Parece que tinha o SNI da informação. Minha mãe, simples, dizia, vai para a igreja, ouve a mensagem, volta para casa, vive o evangelho. E Jesus nos ensinou, fazer o que eles dizem, mas não façam o que eles... Se você ouvir até um fariseu, guarde, faça o que ele diz. Porque o ensino é bom. A gente tem que aprender sobre isso. A igreja de Cristo, a igreja da terra. É importante isso. Tem algo que eu vou falar ainda domingo que vem, não vou ter oportunidade de voltar aqui. Mas eu quero que você se lembre que a igreja é a instituição que cumpre a bênção de levar o evangelho a todos os lugares. Pregar o evangelho de Deus. O evangelho do Senhor Jesus. Eu estava vendo o vídeo Ruanda. Eu fiz um curso sobre o genocídio de Ruanda, que é um caso no mundo. Ninguém sabe, na verdade, quantas pessoas morreram. Calcula-se entre 1 e tem gente que chega a dizer que morreram 11 milhões de pessoas. Ninguém tem noção, porque lá eles não têm o censo como tem aqui. Milhões de pessoas morreram. Mas pouca gente se lembra que no primeiro, segundo e terceiro século,
A sabedoria teológica estava na África. Agostinho de Hipona, Alexandria era uma das grandes capitais do Evangelho no Egito. Mas aquela igreja, aquela geração, deixou passar. Não viu o que aconteceu. 1500 anos depois, 600 anos depois do cerco muçulmano à África, os portugueses católicos voltam para a África e na maioria dos lugares onde há 600, 900 anos atrás eram lugares de progresso, encontram o homem que numa situação da qual ele nunca mais saiu, porque abandonaram o Evangelho. Eu quero terminar essa mensagem com o texto final. Vamos ler o texto final, agora você pode ler sentado. Só mais uma tela. Vamos ler todos juntos? Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, mas também o céu. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça e pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Sirva a Deus na igreja com reverência e piedade. Deus não terá por inocente aquele que brinca com o seu santo nome. Está escrito. Se você brinca, se tem fake news, tem fake zap, se vai de zap ou não vai de zap, isso é um outro problema. O tribunal do céu, o Senhor, seja o relacionamento com Deus, o relacionamento com a igreja, ele pressupõe reverência com aquele que é o Senhor do pacto. Reverência e piedade. Piedade é atitude pia, onde você trata as coisas na essência, no amor, onde você trata as coisas entendendo o processo. Meus irmãos, se você já é membro da igreja, que Deus te abençoe. Amém. Amém? Amém? Eu fui batizado, o que tudo indica, em 1969, lá num sítio da Paraíba chamado Jacu. Fui membro menor. Quando eu completei 11 anos, pedi para minha mãe fazer pública a profissão de fé, me tornei membro maior da igreja. Nunca me arrependi. Nunca tive vontade de sair. Eu brinco com alguns colegas, nunca me desviei. Alguém dizia assim, mas tu tem que pelo menos dar uma desviadazinha para tu saber como é o mundo lá fora. Eu digo, se quem vai e volta, para que eu vou? Já está voltando, para que se desviar? Para que ir para lá saber se não presta, só para provar? O que é ruim para depois voltar? Não vale a pena. Se você já é membro de igreja, que Deus te abençoe. Se você está cansado, se anime. A caminhada é longa, está começando agora. Se você tem 30, vai ter tempo pela frente, ó. Que você tenha 50, 60, 70 anos de igreja, que você tenha uma vida longa. As pessoas estão vivendo mais. No Japão, mais de 20 mil pessoas já cruzaram a barreira dos 120 anos. Já imaginou se a gente viver 120 anos? Daqui a pouco teremos tempos diferentes, é uma nova época, é um novo momento. Você tem 5 anos de infância, você tem 6, 7 anos de adolescência, você tem 10, 12 anos de vida jovem, você agora vai ter 80 anos de vida de adulto. Aí, como diz o outro, vê se cresce, né? Também 20 a 80 anos sendo adulto, se não crescer, não tem jeito. Então, o mundo vai mudando, as coisas vão mudando completamente. As coisas vão mudando completamente. Se você já é membro de igreja, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Firme. Firme sempre até. Firme sempre até. Esse era o hino velho, o hino antigo. Firme sempre até morrer. Se você nunca quis fazer parte da igreja, repense a sua posição. Repense o seu compromisso. Faça parte. Se torne membro. Se torne contribuinte. Se torne ativo. Seja um bom crente. Na verdade, segundo a visão de Hebreus, retenha a graça. A graça. Sirva a Deus com reverência e piedade. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que Deus te abençoe.